Graças a Deus. Vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafio de todo Homem, da editora Mundo Cristão. E nós vamos ler hoje de Juízes 13 até o capítulo 15. Vamos começar. O nascimento de Sansão, Juízes capítulo 13. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril, e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido. Um homem de Deus apareceu para mim. Era como um dos anjos de Deus, e sua aparência era assustadora. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me disse: Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Seu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa quando ela estava sentada no caminho. Seu marido, Manoá, não estava com ela. Então, ela foi correndo contar ao marido. O homem apareceu outro dia aqui de novo. Manoá voltou depressa com sua esposa e perguntou: O Senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá perguntou: Quando suas palavras cumprirem, como devo criar o menino? Qual será o trabalho dele? O anjo do Senhor respondeu: Sua esposa deverá seguir as instruções que lhe dei. Ela não deve comer uvas nem passas, não deve beber vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem deve comer nenhum alimento que seja impuro. Ela deverá fazer tudo o que ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Por favor, fique aqui até apresentarmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual o seu nome? Queremos lhe prestar homenagem quando isso tudo se cumprir. Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo do Senhor. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereal e apresentou sobre uma rocha como sacrifício ao Senhor. Enquanto Manoá e sua esposa observavam, o Senhor fez algo extraordinário. Quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas nuvens. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e a sua esposa.
Então Manoá finalmente percebeu que era um anjo do Senhor e disse à sua esposa: com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Sua esposa, porém, disse: se o anjo quisesse nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado coisas maravilhosas. Quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto ele morava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. O enigma de Sansão. Certo dia estava Sansão em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse o seu pai e sua mãe: vi uma moça filisteia em Tina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas, usando as suas próprias mãos, com a mesma facilidade que se destraça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Quando chegou a Tina, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Tina para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco do mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Tina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva ouviram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse: vou lhes propor um enigma. Se conseguirem decifrá-los durante estes 7 dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguir decifrá-los, vocês me darão 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles. Proponha seu enigma. Ele disse: do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivo você e sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhes disse aos prantos: você não me ama, você me odeia, propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu: não revelei o enigma nem a meu pai nem a minha mãe, por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez que estava com ele, e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão,
No 7º dia, ele lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar resposta a Sansão. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas dele aos homens que haviam resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Sansão se vinga dos filisteus. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha razão. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu a dei como esposa a seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita, case-se com ela. Sansão disse: Desta vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer com vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em paredes pelas caudas e prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifado, como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam: Foi Sansão, pois seu sogro em Tina deu a esposa de Sansão a seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus: Não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam: Viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu: Só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhes disseram: Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam ele. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1.000 filisteus. Então disse: Com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens.
quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: Por meio da força de teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão em Leí. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Acore, que existe em Leí até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos, no período em que os filisteus dominavam a terra. Amém? Graças a Deus, continuaremos no próximo vídeo.